três momentos importantes, né, estão envolvidos no processo cirúrgico. Um deles é o pré-operatório, o outro o transoperatório e o pós-operatório. E pré-operatório, transoperatório e pós-operatório são momentos extremamente importantes e amplos. Quando eu falo pré-operatório, eu não estou dizendo só pré-operatório, onde o paciente está ali no pré, aguardando o procedimento. Ele é pré-operatório desde o momento que foi indicado o procedimento cirúrgico. Aí eu já começo todo o processo de qualidade e de cirurgia segura para esse paciente. O transoperatório, dentro do procedimento cirúrgico, né, ele tem etapas a serem seguidos também. E tem momentos que eu preciso fazer uma verificação para obter um bom resultado. O pós-operatório, eu não posso deixar o paciente, o paciente já é operado, ele está bem, vai para recuperação, vai para o quarto e depois eu esqueço desse paciente. Não, eu preciso fazer acompanhamento no pós-operatório desse paciente, sim. Eu preciso saber como que foi o meu processo cirúrgico, eu preciso saber se teve um bom resultado pós, e se eu preciso melhorar a minha técnica, se eu preciso melhorar o meu centro cirúrgico para as próximas cirurgias. Dentro desse momento, né, do transoperatório, existe aí uma lista de verificações que a Organização Mundial da Saúde ela determina e sugere que aconteça. Então eu tenho, hoje é conhecido como checklist, ou lista de verificação, onde eu faço essa verificação antes da indução anestésica, antes da incisão cirúrgica e antes do paciente sair da sala operatória. Isso é um checklist, é uma lista de verificação onde eu consigo assinalar, e se tem algo que eu preciso resolver antes de iniciar aquele processo cirúrgico, eu consigo evidenciar, certo? Então aqui, logo no primeiro, que é antes da indução anestésica, eu tenho algumas identificações, algum levantamento para fazer. Eu preciso confirmar se o paciente é correto, é o paciente certo. E isso o paciente está envolvido dentro desse processo. O sítio cirúrgico, o procedimento e os termos de consentimento, eles precisam estar evidenciados. E isso é extremamente importante, a participação do cirurgião, do anestesista, da equipe de enfermagem, junto com o paciente. E para que isso aconteça, o paciente ele precisa estar acordado. Então eu não posso ter indução anestésica, sedativo no paciente, porque vai prejudicar as respostas. A demarcação do sítio cirúrgico, né, ou a demarcação da lateralidade, ela deve acontecer. E de preferência que aconteça lá no quarto, né, para poder confirmar com o paciente, sem estresse da sala de cirurgia, e a confirmação do sítio cirúrgico e confirmação de lateralidade. A utilização de equipamentos, né, de ponta ou equipamentos para verificação dos sinais vitais desse paciente, como oximetria de pulso, como pressão arterial, pressão invasiva, não invasiva, a verificação do eletrocardiógrafo. O paciente possui alguma alergia conhecida ou não, né? Hoje a gente precisa instituir aí em cada serviço de saúde a questão da alergia a látex, que ela é muito importante e tem um risco muito grande para o paciente. Eu tenho uma via aérea difícil, né? Esse paciente ele tem uma intubação difícil. Onde que eu vou evidenciar isso? Eu evidencio dentro da sala cirúrgica, sim, mas previamente eu preciso ter evidenciado já para poder ter providenciado
é o material, né, para pôr dentro da sala de cirurgia, para poder ter um processo anestésico seguro. Eu tenho risco de perda sanguínea, então eu já tenho que contactar o banco de sangue, e eu tenho o acesso venoso adequado para poder fazer a punção, né, e correr o sangue, né, fazer a transfusão de sangue. Uma outra parte importante é antes da incisão cirúrgica. São momentos que, durante o processo de implantação, várias pessoas vão falar que isso é atraso, que não vai ter muita importância, que não adianta, que não vai acontecer. Então, assim, negatividade vai ter para sempre, para todos os processos, mas eu preciso aceitar e pelo menos compreender que isso é importante para a execução do processo de cirurgia segura. Então, antes da incisão, eu confirmo todos os membros da equipe, né, apresentando pelo nome. O cirurgião anestesista e equipe de enfermagem confirmam verbalmente a identificação do paciente, o sítio cirúrgico, qual vai ser o procedimento. Eventos críticos, né, previstos, como revisão dos equipamentos, dos materiais, todo o instrumental está adequado para o procedimento cirúrgico, tá na mesa de instrumental todo o material que eu vou precisar, está esterilizado, tem antibiótico profilático para poder realizar em determinada cirurgia, não tem, né? Isso vai da instituição aplicar o protocolo de antibiótico profilático. Eu tenho as imagens disponíveis, né, para a realização desse procedimento, como por exemplo um ultrassom, um raio-x, uma tomografia, né? Então tudo isso são marcadores e que o enfermeiro, gestor, né, do centro cirúrgico, ele pode pegar cada elemento dentro dessa lista de verificação e ele vai determinar qual deles para a sua instituição é o mais importante, que tem mais ponto a ser discutido para melhoria, e ele pode usar como um indicador, né? Aí ele precisa montar um indicador no Excel, ou tem outras empresas que trabalham com o indicador, a montagem do indicador. E aí, antes do paciente sair de sala, né, que a gente pode ter essa questão antes de iniciar a sutura, né, da incisão. O profissional da equipe de enfermagem, junto com a equipe médica, precisa confirmar verbalmente o registro completo do intraoperatório, qual o procedimento que foi executado. Eu preciso realizar a contagem das compressas, a contagem das gases, das agulhas, né? Cirurgias laparoscópicas, eu preciso contar o quê? Eu preciso contar a gase, né, que é colocada lá dentro para poder, de repente, fazer uma sucção da secreção, né? Eu coloquei algum produto dentro da cavidade abdominal para poder segurar a hemostasia, fazer uma hemostasia, mas aquele produto eu preciso retirar, né? Então isso precisa ser contado, e a enfermagem, o instrumentador, a equipe médica precisa estar bem entrosado e precisa entender que isso é importante para esse processo cirúrgico. O cirurgião anestesista, junto com a equipe de enfermagem, revisam todas as preocupações essenciais com esse paciente no pós-operatório. E aí essas preocupações, todos os acontecimentos no intraoperatório, algum direcionamento, ele precisa ser seguido, né? E ele segue com a assistência para a sala de recuperação, e aí na sala de recuperação ela também tem que dar sequência para essa parte assistencial lá para a enfermaria ou para a UTI. Aí a gente tem que trabalhar questões de dor, questão do acordar, né, do despertar da anestesia quando ela é geral, para não acordar muito